falar um pouco aqui da juridicidade dos registros na blockchain, que eu acho que é um tema fundamental, porque o nosso direito ele é codificado, né? A gente vive num país de civil law, que é um país que o direito costumeiro é muito pouco valorizado, então por isso que eu nomeei aí a exposição de Lex Criptografia, inspirado um pouco na Lex Mercatória, e a gente espera chegar lá, enfim, no final, acho que a conclusão vocês vão provavelmente concordar comigo que esse é o caminho. Aqui eu vou partir das premissas assim que todo mundo já sabe, que já foi muito falado aqui, da segurança da blockchain, da validade dos registros, o porquê que a blockchain ela realmente revoluciona e torna os registros imutáveis e seguros. Então, assim, a blockchain ela pode revolucionar, causar disrupção em diversas indústrias, e não é diferente no mercado jurídico, não é diferente no direito registral, que são os registros públicos, né, que é um pouco que eu vou falar aqui. E, para começar, é muito difícil não falar de registros públicos sem falar do caso da Finlândia. Finlândia, assim como outros países da União Europeia, recebeu uma leva muito grande de imigrantes, né, vindo do Oriente Médio, da África, especificamente ali na África, na Somália, no Oriente Médio do Afeganistão, da Síria, do Iraque, por causa das guerras que aconteceram ali, mais recentemente o Estado Islâmico. E a questão de identificação desses refugiados era um grande problema por dois lados. O primeiro deles era uma questão de segurança nacional. O próprio Estado Islâmico declarou que ele iria enviar diversos infiltrados para os países que abriram as portas para os refugiados. Então, você ter um refugiado sem identificação era uma questão de segurança nacional. Por outro lado, um refugiado sem identificação ele não consegue se introduzir, né, e viver uma vida normal. Primeiro que ele não consegue ter um emprego. Você não vai contratar uma pessoa que não tem uma identificação. Segundo que ele não tem como receber, porque ele não tem como abrir uma conta no banco. Então, a Finlândia, ela junto com uma startup chamada Money, ela criou um sistema de um cartão de débito pré-pago que funcionava também com uma identificação registrada na blockchain. Ela vem servindo para reintroduzir esses refugiados no mercado de trabalho. E, assim, parece ser uma coisa um pouco boba, mas com base nos dados das Nações Unidas, 1/6 da população mundial, isso dá mais de 1 bilhão de pessoas, não tem identidade, não tem um certificado de que existe. Então, assim, a gente fica preso no nosso viés do que a gente tem acesso aqui, mas realmente isso que a Finlândia está fazendo tem uma capacidade de revolucionar não só essa questão dos refugiados, mas muitas pessoas marginalizadas que não têm acesso à cultura, ao trabalho, a uma vida financeira. Enfim, então eu acho que essa forma que a Finlândia fez para colocar suas identidades foi muito interessante. A Estônia ela criou um método de identificação para os seus cidadãos, né, que é o e-residence, que ele permite, inclusive, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, consiga abrir uma empresa lá, o que é extremamente revolucionário. A Estônia é considerado o país digital, o país mais digital do mundo. É lá que surgiu o Skype e lá que fica também a sede de defesa cibernética da OTAN. Então, assim, é um país que realmente é um dos líderes aí da quarta revolução tecnológica. Indo um pouco mais para o sul, esquentando um pouco, né? Nas Arábias a gente tem Dubai, aí, que é a joia dos Emirados. Ela está com um projeto extremamente ambicioso de acabar com todo o papel na estrutura administrativa dela. Isso a gente fala da burocracia do Estado, lá, da governança, da operação do aparato estatal. E a ideia é reduzir 115 megatoneladas de emissão de CO2 e economizar 5,5 bilhões de dirhams, que dá mais ou menos $1 bilhão por ano, só com essa transformação digital na blockchain. O plano é mais ambicioso ainda se for ver que eles querem trazer toda a estrutura de registro de imóveis de Dubai para a blockchain. E isso, num país que já é um dos mercados imobiliários mais aquecidos do mundo, está sendo uma promessa para aquecer ainda mais o investimento no país. E no Brasil? O Brasil é um país que, notadamente, um dos países mais burocráticos, mais difíceis de transitar, que tem os custos de transação altíssimos, uma estrutura extremamente burocrática. E o que a blockchain ela pode mudar aqui nos registros de documentos, enfim, nessas transações que dependem da validação de um terceiro? Como é que a blockchain pode ajudar? Em primeiro lugar, a meu ver, eu acho que tem certas questões que a gente não precisa, né, nem conjecturar muito, porque a regra no Brasil é que a gente é livre para transacionar da forma como a gente entender, desde que não haja forma prescrita em lei. Então, qualquer contrato
né, um contrato regular, você pode registrar na blockchain. Ele não exige que ele seja, se ele não exigir, se não tiver uma lei exigindo que ele seja registrado no cartório, você pode registrar ele na blockchain, simplesmente ele vai ser válido como qualquer outro documento. Se você pensar que você está pegando um ônibus, você está firmando um contrato, um registro na blockchain é válido e ainda é uma prova que você pode apresentar para um juiz num tribunal. Agora, como é que a blockchain pode ajudar? Pegar um caso concreto aqui para vocês entenderem. Se você ajuiza uma ação, por exemplo, contra um réu que ele supostamente está violando uma marca sua lá com um website na rede. Você pede uma liminar, o juiz concede a sua liminar, e aí ele é intimado e ele não cumpre a liminar. Como é que você vai provar para o juiz que o site dele está no ar ainda? Essa é o tipo de dificuldade que a gente, advogado, enfrenta no dia a dia. Primeira opção, a coisa bem arcaica, bem rústica, você pega o jornal do dia, tira uma foto em frente ao computador e mostra, olha só, nesse dia, exatamente o estilo sequestrado, né, que o sequestrador tira a foto do sequestrado para mostrar que ele estava lá naquele dia, está vivo. Outra forma um pouco mais conservadora, que as empresas adotam, é você ligar para um tabelião, marcar um horário, ele vai lá, ele vai acessar o site, ele vai lavrar uma ata notarial dizendo que aquele site estava no ar naquele horário e naquela data e vai apresentar aquilo para o juiz como um documento dotado de fé pública. Nesse ponto, eu acho que é muito fácil você fazer isso pela blockchain, porque ela, naturalmente, ela vai ser dotada de fé pública, ela vai ser imutável, ela vai estar registrada lá, enfim. E isso vai reduzir os custos, porque esse procedimento que eu acabei de descrever do tabelião, isso vai custar por volta de R$1.000. Assim, no barato é mais ou menos isso. Então, não é todo mundo que tem condição de pagar isso. Enfim, nesse ponto, é até uma questão de acesso à justiça. Agora, para aqueles atos, existem determinados atos que a gente pratica, como, por exemplo, transferência, registro de imóveis, transferência, registro de automóvel, eles dependem exclusivamente de um terceiro, né, um cartório, no caso do Detran. E eu acho que a blockchain aí ela ajuda não como uma rede pública, né, mas como blockchain como rede privada, que vai permitir que os cartórios se comuniquem, porque, acredite se quiser, eles não se comunicam. A gente, também outro caso pessoal, eu advogo para um fundo de pensão que fica em Brasília, ele, volta e meia, eu tenho que levantar um mandato de pagamento, né, um valor lá que foi depositado, eu tenho que levantar, tem que ir no Banco do Brasil, eles reconhecem a firma lá do diretor em Brasília, mandam a procuração para mim. O cartório, o reconhecimento de firma daquele cartório de Brasília não é válido no Rio de Janeiro. Então, eu tenho que ir num outro cartório para pegar um sinal público para aquele notário dizer que aquela autenticação é válida, para eu poder levar aquilo no banco, para o banco conferir e dizer que aquilo está ok. Então, assim, nesse ponto, será que uma comunicação, né, via blockchain, que o ato ali ele pudesse ser tido como íntegro e incontroverso, não ia facilitar as transações, não ia diminuir os custos de transação que a gente enfrenta aqui no Brasil? Então, eu acho que esse é mais os exemplos. Outro exemplo bom também é a questão dos cartórios. Todo mundo já deve ter ouvido aqui falar de grilagem, né? Os cartórios hoje em dia, né, trabalham com documentos em papel, trabalham com documentos em microfilmagem, e a prática de grilagem nada mais é do que você falsificar um documento para reclamar a posse, a propriedade de uma terra de terceiros, de uma propriedade de terceiros, uma propriedade devoluta. E aí é chamada de grilagem porque antigamente as pessoas pegavam um pedaço de papel, botavam uma caixa de grilo, o grilo ia comendo lá o papel, ia deixando dejeto lá e o papel ficando amarelado com uma cara de antigo, aquilo era válido. O pior, isso é engraçado, parece uma coisa colonial, mas isso acontece. Até hoje, em muitos lugares do Brasil isso acontece. Talvez não aconteça aqui nos cartórios do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas acontece em muitos lugares do Brasil. Então, nesse ponto, a blockchain, como é que você botaria um grilo dentro da blockchain? Não existe essa possibilidade. Então, nesse ponto, é uma questão de cibersegurança, né, de grilo segurança, você proteger o documento ali registrado. E aí, a pergunta que fica, nossa, que bom, como é que isso vai ser feito, né? Eu acho que tenho 3 ideias, eu acho que cada um pode sair daqui com o seu pensamento. A primeira ideia é se ela vai ser feita pelo Poder Legislativo. E aí eu digo, através de iniciativa popular, através de um deputado congressista abençoado que conheça a blockchain, que queira, né, melhorar, enfim, que queira mostrar inovação, que tenha essa bandeira de inovação, ou até a iniciativa, né, conjunta, tem aquele aplicativo Mudamos, do Ronaldo Lemos, que ele serve para justamente isso, as pessoas assinam lá e juntas apresentam um projeto de lei de iniciativa popular. Talvez seja, mas aí, sinceramente, eu não acho que esse vai ser o caminho quando ele deveria ser, mas eu não acho que é assim que vai acontecer. A nossa outra opção é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele, apesar de ser, né, como o próprio nome diz, responsável por julgar as demandas que são apresentadas a ele tem tido um papel de protagonismo aí, que é o conhecido ativismo judicial, que ele vem para preencher o papel que o Congresso, né, que é o Poder Legislativo, não cumpre. Então,
Então, para vocês terem uma ideia, uns casos conhecidos aí é o caso foi decidido o caso da união homoafetiva, tem os casos aí pela frente, o aborto, tem a legalização da maconha. Enfim, eu acho que nesse ponto, talvez, sendo apresentada uma ação que chegue no STF discutindo a blockchain, talvez ele diga que a blockchain, o Supremo diga que a blockchain ela é válida para fins de registro público, eu também não sei. Mas a opção, eu acho que é mais válida, a gente vai ter que voltar um pouco só para entender, é um caminho da Lex Mercatória, que a Lex Mercatória passou no curso da Idade Média. Na Idade Média, a gente não tinha um Estado nacional organizado. O Estado que a gente conhece hoje, o Brasil, enfim, é uma coisa muito recente. Então, naquela época, o que você tinha eram os reis, que exerciam o poder, e a Igreja Católica, né, que produzia ali o direito canônico, e os comerciantes, ali no mar Mediterrâneo era super agitado, você tinha diversas culturas, e eles tinham que trocar mercadoria, tinha que vir comprar, vender. E eles não podiam levar aquelas demandas nem para a Igreja Católica nem para os reis. Primeiro, porque os reis nem a Igreja Católica iam decidir demandas transfronteiriças, né, transnacionais. E segundo, eles também não iam aceitar demandas que versassem sobre juros, usura, né, porque a usura era considerada pecado. Então, o que eles fizeram? Eles, juntos, criaram um corpo jurídico e decidiam as demandas. Então, assim, se um comerciante ficasse devendo ao outro, e do mesmo país levasse aquilo ao rei, ele provavelmente seria punido, talvez, com uma pena corporal. Entre os comerciantes, não, a pena se limitava a uma pena pecuniária, para os negócios continuarem fluindo e decidindo aquelas questões entre eles, amigavelmente. Enfim, então isso, a Lex Mercatória até hoje é utilizada pelo Poder Judiciário, por muitos tribunais arbitrais. Inclusive, a gente tem uma disposição no Código de Processo Civil falando que os costumes, desde que a parte faça prova, eles serão considerados fonte de direito. Então, eu acho que esse é o caminho para a gente, da Lex Mercatória, né, medieval, a gente chegar na Lex Criptografia, que seria os usos e costumes da blockchain, enfim, as práticas adotadas ali, o sucesso dessas práticas vai acabar ensinando, enfim, vai acabar se tornando um corpo jurídico autônomo que deve ser respeitado. Obrigado.